Fala, torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada no jogo aberto. Renata Fã e Denilson falando sobre a vitória do São Paulo ontem contra o Atlético Goianiense. 3-0, uma grande atuação do Tricolor. Vamos ver também aqui o pessoal da ESPN Brasil, um trecho aqui do pessoal analisando, falando sobre a boa atuação. A chegada, do Zubeldia, ele que vai ser apresentado hoje. Vai comandar o time na sequência dos próximos jogos. Essa semana tem jogo importante contra o Barcelona pela Libertadores. Deixar os créditos ao Jogo Aberto e ESPN Brasil. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. Tá feliz, tá alegre, tá solto, tá desenrolado, descontraído. E é legal, né? Porque tava na hora do São Paulo vencer. E venceu e convenceu 3-0 para cima do Atlético Goianiense, que teve 2 jogadores expulsos, mas a performance do São Paulo não tem nada a ver com isso. Tá bem, começo de semana. Perdendo ainda. 2 times em situações bem parecidas no Brasileirão. Atlético Goianiense e São Paulo entraram em campo na parte de baixo da tabela. Mas não demorou muito para o São Paulo mostrar que realmente estava disposto a sair da crise. André Silva cruzou e Caleri marcou o primeiro de cabeça. Toca na cabeça do Caleri que é gol. André Silva capricha, põe a bola na medida. O Atlético Goianiense tentou responder com esse chute forte de Baralhas, que passou perto. O São Paulo aproveitava bem os cruzamentos, que quase sempre terminavam em cabeçadas perigosas de Luciano contra o gol de Ronaldo. E a situação do Atlético só piorou a partir daí. Luiz Felipe puxou a camisa e deu uma cotovelada na cabeça de Luciano dentro da área. O árbitro Braulio Silva confirmou o pênalti após consultar o VAR. E ainda expulsou o zagueiro atleticano. O jogador experiente não pode cometer uma expulsão daquela, uma agressão. Você com VAR dentro da área, você não pode cometer esses equívocos. Luciano bateu forte no canto e marcou o segundo do São Paulo. Gol! Luciano cobrando pênalti, ele enfia o pé. Um canhão no canto esquerdo. Ronaldo toca na bola, mas não defende. O que estava fácil ficou ainda melhor para o São Paulo, depois que Gabriel Barros, do Atlético, também foi expulso. Com 2 jogadores a menos, o Dragão ficou ainda mais vulnerável e continuou sendo bombardeado em campo. André Silva chutou na rede pelo lado de fora. Ferreirinha fez melhor. Driblou e bateu no canto para fazer o terceiro e último gol do Tricolor no jogo. Bateu no canto, é gol! Gol! O terceiro do São Paulo em Goiânia. Foram os primeiros 3 pontos em 3 jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Uma vitória de goleada que ameniza a crise e traz tranquilidade para a estreia do novo técnico contratado na próxima quarta-feira, o argentino Luiz Zubeldia. Eu não sei se tranquilidade é a palavra certa, acho que dá um pouquinho de alívio, né? Mas a gente sabe que já tem que ganhar na Libertadores. O professor chega, amanhã a gente já trabalha com ele. Tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho, a gente vai ajudar ele também, ele vai ajudar a gente. Quando estava com o professor Carpini, a gente não estava conseguindo converter em gols e hoje eu acho que a primeira chance que a gente teve, a gente já fez. Então isso muda totalmente o panorama do jogo. A equipe adversária já fica um pouco mais nervosa, não é à toa que teve 2 expulsos. E aí o jogo vai abrindo e aí dá pra gente mostrar mais o nosso futebol, que é futebol jogado, jogo apoiado, com mais espaço também, né? O técnico do Atlético Goianiense, Jair Ventura, reconheceu a superioridade do adversário, numa noite que nada deu certo para os rubro-negros. Sentiu o São Paulo melhor, principalmente no primeiro tempo, né? E foram melhores mesmo. É difícil você chegar aqui e falar que o time foi melhor que o teu. Eles tiveram o melhor momento ali no primeiro tempo, conseguiram controlar o jogo, né? A Natália me perguntou se a gente ia conseguir ficar com a posse. Nós queríamos, mas encontramos uma equipe que conseguiu ter a posse mais do que a gente. Então depois, durante o primeiro tempo ainda, a gente melhora na partida. E ali praticamente com 5 minutos, com pênalti, expulsão e gol, ali praticamente termina o jogo, né? Então o jogo foi 1 tempo e 5 minutos. Você acha que eu vou aqui jogar na conta da arbitragem? Seria irresponsabilidade. É ficar jogando, transferindo responsabilidade. A maior responsabilidade é minha, nós perdemos o jogo,
e perdemos e ficou numa situação boa, que a gente podia ter tomado uma goleada histórica. A equipe foi bem coesa, bem firme, entenderam o que era a nossa intuito de jogar do jogo, planejamos o jogo e cumpriram direitinho toda a risca do que foi traçado. Tá aí, o Milton Cruz, comandando São Paulo, conseguiu a primeira vitória do time nesta edição da Série A e era um resultado necessário, Dedê. Loirão, vendo o jogo, eu vi muita gente falando, o São Paulo mudou estilo. Eu não achei que o São Paulo mudou, não. Eu acho que a atitude foi a mesma, acho que os jogadores tentaram fazer a mesma coisa. A diferença, obviamente, que teve mais um pouquinho de capricho nas finalizações. O goianiense não causou nenhum tipo de problema, muito mérito do que o São Paulo fez com posse de bola, girando bola. Eu acho que foi um time muito aguerrido em campo, mas eu não vi uma atitude diferente com o Carpini. Porque às vezes a gente fica pensando, mudou o treinador e o time jogou melhor. Eu achei que o São Paulo jogou da mesma forma, só que teve ali um pouquinho mais de tranquilidade na hora da finalização. Pode ser que essa mudança de ambiente pode ter surtido efeito no jogo, porque às vezes o ambiente, cobrança do torcedor, internamente fica aquele ambiente de se olhar desconfiado um para o outro, comissão técnica. Então pode ser que esse ambiente, quando muda, dê um ânimo maior para os jogadores, mas tecnicamente e questão de vontade, acho que o São Paulo vinha fazendo já isso com a direção do Carpini. Agora, só para pontuar, que lance bobo do Luiz Felipe, que é experiente, já passou por vários times, um zagueiro rodado, e dá uma cotovelada no Luciano, não tem nem o que discutir, na minha opinião. Expulsão, pênalti, não adianta nem querer falar sobre contigo. isso. Mas é uma coisa que um jogador como esse não poderia fazer. Eu tô contigo porque eu ouvi também parte do meio de comunicação falando que a expulsão foi exagerada. Para mim não, para mim é uma agressão. Não Ele mesmo. dá uma cotovelada no Luciano e o árbitro foi bem, dando a penalidade, marcando a penalidade e também dando o cartão vermelho para o zagueiro do Atlético Goianiense, Leirão. O que poderia ser discutido é o segundo amarelo do Gabriel Barros, que acontece aos 17 minutos do segundo tempo. Aí sim você poderia discutir se o árbitro não foi tão rigoroso, mas mesmo assim é um critério utilizado pela arbitragem do Braulio da Silva Machado. E que parece que nessa rodada também não teve muitas polêmicas, né? Nessas últimas duas, né? Até agora só a primeira rodada que foi tumultuada com interferência da arbitragem nos resultados, principalmente no jogo do Vasco contra o Grêmio, mas essas duas últimas rodadas a arbitragem teve um bom comportamento. No jogo do Inter, o Felipe Fernandes Lima deu um cartão vermelho pro jogador errado, só isso, mas tudo bem, né? Depois voltou atrás, né? Voltou Depois ele voltou atrás, atrás, claro, né? Mas a arbitragem é pressionada, a gente sabe, e temos que estar atentos a isso. A gente vai falar mais sobre a... Sim, assim, de jogar contra algumas vezes, ele tem seus modos de trabalhar e a gente vai procurar se encaixar com ele, né? E com a comissão. Eu acho que esse aí é o intuito nosso e que ele seja feliz aqui. Tá aí o Milton Cruz prometendo apoio e ajuda para Zubeldia. Números dos jogadores de ataque, trio de ataque contra o Atlético Goianiense, André Silva, Caleri e Luciano. Esse André Silva não só é só pelo jogo de ontem, não. Eu tô gostando, hein? Tá mostrando personalidade e futebol. 90 minutos ontem, uma participação em gol, 2 finalizações certas. Caleri, 72 minutos, fez gol de cabeça de costas, amigo. Tem gente que de frente não consegue, o Caleri fez até de costas. Descosta, como diria o seu boneco. Bem lembrado, hein? Luciano, 88 minutos. E mais uma vez ajudando o São Paulo numa vitória. O André Silva teve assistência, o Caleri e o Luciano gols. E o Zubeldia, o novo técnico, estava lá. Foi lá assistir, foi a Goiânia para ver o seu novo time, o time que ele vai comandar de perto. Que impressão será que ele teve? O que ele vai ter que acertar, mudar ou manter do que ele viu ontem, professor Celso? A impressão deve ter sido a melhor possível. E teve mais, ele viu o Ferreirinha entrando, fazendo gol. Para o jogo dele é importante essa condição dos jogadores de lado. Ele deve ter curtido. O André Silva, você citou o André Silva. Esse sim merece lobby para ser titular. Não o Rames. Esse já dava farol. Ontem, a gente mostrou os números, ele podia ter 2 assistências para gol só no primeiro tempo. Pela direita ele dá assistência para o Caleri, depois faz uma jogada pelo outro lado, pela esquerda que o Luciano cabeceia com bastante força. Luiz Felipe ajudou o Tricolor também com essa estupidez aí. Também, é verdade, Abel, mas a essa altura do jogo, o São Paulo já merecia mais até do que tinha conseguido. O primeiro tempo
principalmente, foi muito bom. Claro que as coisas são facilitadas depois do pênalti. Não, todos os seus problemas não estão resolvidos, Viola e Nação Tricolor, não é isso, não são todas as soluções para os problemas, mas a casa está entregue em ordem. O Zubeldia tem agora uma condição mais do que um time, ele tem um bom elenco, ele tem boas opções, precisa resolver para o futuro esse caso de quem cai no departamento médico e não volta, e não é só falar quando voltam esses, com que rapidez voltarão os próximos, porque o futebol é assim, você precisa do departamento médico toda hora. Então os problemas do São Paulo não estão só no campo, mas estão se resolvendo. Com Ele todo vai o ter o respeito, Lucas de volta. Com todo o respeito ao Atlético Goianiense, começou muito bem a temporada, vinha numa invencibilidade, uma sequência bonita antes de começar o Campeonato Brasileiro, né? Ganhou o estadual, mas o São Paulo terá adversários mais difíceis pela frente. É verdade. Não vai? Ou estou enganado? Mas só um parêntese, é um Atlético Goianiense que vendeu caro uma derrota para o Flamengo, com polêmica, com pênalti no último minuto, que só perdeu de 1-0 do Botafogo jogando fora de casa também. Não é o pior time do campeonato. Mas o São Paulo terá adversários mais difíceis, eu insisto. Sem dúvida, todos terão. Né? Todos terão adversários mais difíceis, talvez menos Palmeiras e Flamengo. Esses não deverão ter adversários muito mais difíceis dos que os que tiveram. Mas se vê uma evolução. São Paulo mostrou jogo ontem. Mostrou os volantes jogando muito bem, o time foi coeso. Eu gostei muito do primeiro tempo. Se não desandar... Diga, Eugênio Leão. Um bom nível. Sua visão, sua análise. Minha visão é uma vitória é importante no momento do São Paulo para acalmar o ambiente. Sabe, tirar aquela pressão, tirar aquela coisa pesada que o São Paulo estava vivendo nos últimos dias. Não dá para dizer que o Milton Cruz fez uma revolução no time. A estratégia do time foi muito semelhante. Ele fez duas mudanças, a priori, assim, na base da equipe, que foi trazer o Diego Costa da esquerda para a direita da defesa, né, que ele estava jogando pela esquerda, um ajuste ali, ele se sente melhor por ali, coloca o Alan Franco do outro lado. Jogou muito bem, Alan Franco. Mas ele mantém a linha de 3 atrás, mantém uma linha de 4 com os 3 homens de frente. E aí a entrada do André Silva, que a gente vinha falando aqui, é um jogador que vinha pedindo passagem no time do São Paulo. Mas no jogo em si, é sempre importante, né, Bel? Às vezes o resultado nos leva a conclusões, em alguns momentos, precipitadas. O São Paulo ganhou o jogo, bola aérea para o Caleri, encaixou uma belíssima cabeçada, como se falou, um gol de costas e tal, fez 1-0, dá uma tranquilidade para o jogo. Depois um pênalti numa atitude muito infantil, para não falar outra coisa, do Luiz Felipe, né, que dá uma cotovelada no Luciano, 2-0, o jogo fica mais tranquilo. E aí, um Atlético Goianiense que está se especializando... Desculpa. Quem estava na marcação do Caleri, Luiz Felipe. Foi muito mal, ele tinha que marcar o Caleri, né? Ele passa reto, o Caleri dá uma travada, ele passa reto. E o terceiro gol já dentro de uma circunstância em que o Goianiense tinha 2 jogadores a menos, é um time que está se especializando, repito, em expulsões nesse início de campeonato. Tem que acalmar um pouco, né? Pegar mais leve. São 4 das primeiras 10 expulsões do campeonato, 4 são do Atlético, fora do técnico. Também foi expulso contra o Flamengo. Está pilhado demais, olha só que lance ridículo. E o São Paulo soube aproveitar isso. Às vezes o resultado, aliás, o Diniz falou sobre isso no sábado, depois do jogo lá, do Fluminense com o Vasco. O resultado, ele encobre atuações que podem ter sido não tão boas, e às vezes você joga bem, não ganha o jogo, e você vira alvo de críticas porque o resultado não veio. O São Paulo ontem não fez nada muito diferente. Ele pegou um jogo e que ele conseguiu vencer. Talvez, se o Carpini estivesse, talvez o São Paulo tivesse vencido o jogo também ontem. Não acho que o problema, a diferença tenha sido a ausência do Carpini. Eu acho que foi o jogo que se apresentou e o São Paulo conseguiu encaixar situações que ele não vinha encaixando. Gol de cabeça do Caleri. Quantas bolas não foram levantadas para o Caleri recentemente nos jogos sob o comando do Carpini e ele não encaixou? Ontem ele encaixou. O pênalti que foi ganho pelo São Paulo, numa bola boba. E o contra-ataque depois Aí eu gosto muito, né? Você sabe, né? Acho o Ferreirinha muito bom jogador, técnico, um contra um, drible, traz a bola para dentro e bate no gol. Mas aí com o jogo que já estava decidido, o jogo já estava ganho para o São Paulo. Então é isso, Abel. Eu não sei, eu acho que o Zubeldia tem tudo para fazer um bom trabalho. E te pergunto, Lucas jogou ontem?
Não. Rafinha jogou ontem? Não. O Wellington Rato jogou ontem? Não. Então tá bom. Nestor entrou, né? Mas porque você vinha dizendo aqui, não, porque sem esses jogadores não dá pra jogar bem e tal. E o São Paulo ganhou o jogo. Eu acho que com esses jogadores o São Paulo é muito mais forte. Você acha que sem esses jogadores o São Paulo tem tudo pra repetir daqui pra frente o que fez ontem? É possível ganhar jogos sem eles. Como ganhou com o Carpini também. É possível ter boas atuações sem eles. Então, assim, o São Paulo tem um elenco que não pode não ser o melhor do Brasil, mas que é suficiente para fazer uma campanha melhor do que vinha fazendo. E agora acho que o Zubeldia tem condições de colocar esse time no lugar e fazer o São Paulo melhorar e buscar resultados que estavam sendo carentes. Eu repito, sem Lucas, sem Rato, sem Rafinha, vai ter dificuldades em jogos mais difíceis. Posso estar errado. Vamos aguardar. Vai ter dificuldade, mas eu acho que pode ser mais competitivo do que vinha sendo. Em relação ao Carpini, eu vejo, para mim, a grande diferença em relação ao jogo de ontem, aos demais do Carpini na reta final, foi muito mais a diminuição da pressão, porque assim, era um ambiente muito complicado. Você sabendo que o Carpini estava numa espécie de purgatório ali, né? Ele já sabia que não ia ficar, mas continuava ali, uma situação até constrangedora para o próprio Carpini. E a pressão que existia em cima de torcida e tudo mais, e aí não é falando que o torcedor está errado, está certo, mas era uma situação complicada para ele. Então, a partir do momento que vira essa página e a gente vê que o elenco tinha uma grande união, demonstração pública e bem sincera, sobretudo naquele jogo contra o Cobresal, então, para mim, a grande diferença foi mais nessa questão de uma leveza que deu por essa situação estar resolvida, independentemente da influência que teve o treinador ou não. Acho que foi questões muito pontuais, como o Eugênio destacou. Acho que a questão tática foi um pequeno detalhe. Ajudou a melhorar um pouco a saída de bola. O Alan Franco fez um bom jogo. E agora, para o Zubeldia, tem 2 pontos para mim que eu queria destacar, que acho que ele fica bem animado. Um, o professor já falou, que é do Ferreirinha. Você pega o time da LDU dele, muita força pelo lado do campo, é um time mais vertical. Não sei se ele vai colocar isso em prática no São Paulo, porque o elenco do São Paulo talvez seja um pouco complexo para colocar o estilo de jogo em prática da LDU. Quais jogadores mais de 1 contra 1 de lado de campo? Você tem o Ferreirinha, tem o Wellington Rato e não tem mais muitas opções para jogar dessa forma. Então, assim, eu tenho dúvida se ele vai tentar replicar exatamente o que ele fazia na LDU, embora um estilo bem tradicional da carreira do Zubeldia. A outra é a questão do Caleri, do gol, a presença dele de área. É um cara que vai ser muito utilizado dentro da proposta do Zubeldia, que ele deve colocar em prática no São Paulo. E a gente tem que falar muito, você já adiantou, Abel, do André Silva. Não é por causa da assistência dele ontem, é um cara que tá pedindo passagem, porque é um cara que ele pode perfeitamente fazer essa função do Caleri, que é algo fundamental dentro do que pensa o Zubeldia, como jogar junto. E aí seria uma formação diferente, porque na LDU, normalmente ele tinha 2 jogadores abertos, o centroavante que era o Guerreiro, e atrás um cara mais criativo, que pode ser o Lucas quando voltar, pode ser o Rames, pode ser o Luciano. O André Silva já teria uma característica diferente, aí seria uma mudança tática em relação ao que ele jogava com a LDU. Eu não sei o que ele pretende, mas hoje é complicado você não discutir o André Silva como titular de São Paulo. Tá fazendo por merecer essa oportunidade. Ele é o anti-Rames, é móvel. Como é que é, professor? É o anti-Rames? O Rames não se mexe, ele se mexe, ele participa, ele é coletivo. É um jogador que não pode ficar de fora. Não dá, hoje... Bom, o guerreiro dele vai ser o Caleri. Sim, exato. São Paulo. Aí pelos lados tem o Ferreirinha... A altitude dele vai ser quem? Aí sem altitude, ele quer mais atitude. Estádio do Morumbi lotado gritando, né? Morumbi chamas. A questão dos jogadores de lado, o Ferreirinha, a gente não pode esquecer que o Ferreirinha, quando começa jogando, é um, e quando ele entra, como entrou, é outro. Eu discordo desse tipo de teoria. O gremista não discorda, teoria? Não. Eu não acredito que exista jogador de segundo tempo. Jogador é jogador. Não deveria ser, jogador é jogador. Mas o que ele fez no Grêmio era isso, Eugênio. O gremista sabe disso. Todo mundo que via os jogos do Grêmio via. E o Renato nunca deu sequência para ele, né? Então, mas quando dava, não funcionava. Mas dava. Ele pode ter uma grande oportunidade com o Zubeldia. Então, quem sabe? Aí nós vamos tirar essa tema. Pô, mas aí, já gostei da divergência aqui. Vamos dar uma olhada na sequência de jogos do São Paulo, que vai ser exatamente o início aí do Zubeldia no comando do tricolor do Morumbis. Ó, tô me acostumando a falar Morumbis, hein? Desafios para Zubeldia, próximos jogos do São Paulo. Barcelona jogando lá em Guayaquil pela Libertadores da América. Aí vem o clássico contra o Palmeiras no Morumbis.
e depois pega o Águia de Marabá pela Copa do Brasil, diria aquele torcedor do Tricolor. Aí é um presente de Deus. Mas o pessoal do Águia do Marabá não pensa E a assim, viagem? não. Você não conta a viagem? Soma esse vai e volta aí. Mas a viagem não joga, a viagem não joga. Ó, O Tricolor tem estrutura para isso. Equador, extremo norte do país, depois Chile. Não, Palmeiras é... Bahia. Palmeiras é em casa. Tá, mas olha só, sai daqui, vai até Guayaquil, não é uma viagem simples. Imagino que o São Paulo tenha fretado um avião para ir direto, porque não tem voo direto, regular, do Brasil para o Equador. É uma viagem desgastante, vai levar aí umas 6, 7 horas para ir, mas para voltar. Aí tem pedreira com o Palmeiras, depois tem voo para o Pará, também não é simples, também tem um desgaste, também demora um pouco. Volta para cá. Aí vai jogar em Salvador. A logística e depois não facilita. E depois de Salvador é... Chile. Ah, mas ali não tem... Só tem um jogo em casa. Tem altitude não, Cobrissal não, né? Não, não tem. Tô confundindo com o time lá do Peru. Mas olha só um jogo em casa nessa sequência. Não dá para assentar, treinar, aproveitar aqui o CT um pouco. Só avião. O Tricolor já mostrou avião evolução. Training. Avião training. De viagem não vai... De Marabá para Salvador não dá para ficar, não? Acho que poderia ser, de repente, ficar direto. Eu ficaria. Tem que ver a estrutura para treinar, né? Não é verdade? Eu ficaria, porque é um vai e vem. Quanto dá isso aí em quilometragem? Se calcular isso aí, põe no Google Maps aí que vocês vão ver. Professor Celso Zelt, você sabia que hoje poderemos conhecer o mais novo campeão italiano? Tá aí, galera, pessoal da ESPN Brasil analisando, falando sobre a vitória do São Paulo ontem contra o Atlético Goianiense, vencendo fora de casa. É uma vitória importante para trazer um pouco mais de tranquilidade, né? O Zubeldia agora que vai assumir o time, pegando o time aí assumido, né, com a casa organizada, digamos assim, né? Após essa vitória de ontem, uma boa vitória. O mesmo time que com o Carpini não estava rendendo, não estava conseguindo jogar, vencer. Mas ontem uma postura diferente. Milton Cruz não fez muita coisa, né? Ele fez ali o simples, o que dá certo, sem inventar muito. E o São Paulo jogou muito bem. Teve as expulsões pelo lado do Atlético Goianiense, mas isso não tira os méritos da boa vitória do São Paulo. E uma coisa que ficou claro, concordo com os elogios aí do pessoal para o André Silva, já fez muito mais que o Rames. Tá claro que o Rames não pode ser titular, não pode jogar só pelo nome, e o pessoal aí, o Muricy, né, o torcedor tem que parar com essa questão aí de ficar colocando o Rames, né? O Rames tem que ser titular, já entrou várias vezes, não conseguiu mostrar que está 100% comprometido. É um cara que fica andando em campo, né? Diferente do André Silva, o cara joga muita bola. E ontem fez mais uma boa partida, não foi só ontem que ele jogou bem, ele vem entrando, sempre que vem entrando, vem jogando bem, já fez gols, fez gol se não me engano, 2 gols, né, pelo São Paulo. Então é um jogador importante que pode sim, ficou claro, né, que pode sim ser titular, jogando ali com o Caleri, Luciano, jogador que tem tudo para dar muito certo, já está dando certo, né? E o São Paulo agora foca nessa partida contra o Barcelona. Hoje vai ter a apresentação do Zubeldia. Provavelmente à tarde ele já vai dar um treino para os jogadores. Não sei se hoje eles estão de folga, acho que sim. Mas essa semana vai ser muito importante aí, né? Tem jogo da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, jogo fora de casa. O Zubeldia conhece muito bem a equipe. E o São Paulo, quem sabe, da agora para frente, né? Ser um pontapé aí para o São Paulo conquistar mais vitórias. Estava precisando, né, dar essa resposta para o torcedor. E agora é manter essa pegada aí. E logo mais também vai ter a volta do Lucas, do Rafinha, o Rato, jogadores importantes. Muita gente falava que o Carpini não conseguia fazer o time jogar um bom futebol por conta dos jogadores, né, que estavam lesionados. Mas ontem, com esses jogadores aí de fora, o São Paulo fez uma boa partida. E o Atlético Goianiense é um time chato, né? O Flamengo teve muito mais trabalho para vencer o Atlético Goianiense do que o São Paulo ontem. O São Paulo ontem fez uma boa partida, mandou no jogo ali os 90 minutos. Vitória para dar moral e confiança para a sequência dos próximos jogos. Deixa sua opinião nos comentários, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.